E o Palmeiras está classificado para as oitavas de final da Taça Libertadores da América. O Verdão venceu o Cerro Porteño 2-0 no Paraguai. Os gols do Verdão aí na partida. O Estevão deixou o dele. Todos já estão até sentindo aí, né, a saída do Estevão. O Estevão vai sair aí depois do Mundial. Estevão fez 1-0 e no final da partida o Vitor Roque fez 2-0. Com essa vitória, o Verdão se classifica e pode garantir o primeiro lugar ainda hoje, pessoal. Ainda hoje, eu estou acompanhando aqui, ó, o Sporting Cristal está vencendo o Bolívar por 2-1. Tá 2-1 para o Sporting Cristal. Com esse resultado, o Palmeiras já garante aí a primeira colocação do grupo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Precisamos falar de Vitor Roque. E não podemos falar de Vitor Roque sem falar de Abel Ferreira. Por quê? Porque o Vitor Roque passou por uma situação bem peculiar no jogo contra o Cerro Porteño, nessa vitória fantástica e importantíssima para o Palmeiras. O Palmeiras já vencia por 1-0, a gente sabe que Libertadores é composta por jogos muitas vezes traiçoeiros, em que times que são de menor qualidade do que um time grande, às vezes belisca, vai lá, faz um ataque e empata o jogo, até vira. Aconteceu hoje, Bahia e Nacional do Uruguai, embora o Nacional seja um time muito tradicional, mas vive um péssimo momento, era o lanterninha do grupo. Aí foi lá na Fonte Nova e meteu 3-1 de virada no Bahia. Você imagina o Bahia, vindo de 5 vitórias seguidas, jogando em casa pela Libertadores, em que é o líder do grupo. Faz 1-0, aquele caldeirão. De repente o Nacional vai lá e vira para 3-1. Né? Então Libertadores tem dessas. Libertadores é um campeonato bem peculiar e com situações bem específicas. E o Palmeiras vencia por 1-0, controlava o jogo, ia muito bem, e o Vitor Roque teve a chance de fazer o 2-0. Mas não é uma chance assim. Eu imagino se fosse o Flaco Lopes perdendo o gol que o Vitor Roque perdeu no primeiro tempo. O Flaco Lopes estaria sendo xingado, não só ele, mas todas as gerações da história da família dele. E o Vitor Roque sentiu, né, claro, foi um gol absurdo, talvez o gol mais perdido da vida dele, e um dos gols mais perdidos da história da Libertadores, até porque ainda tinha o Estevão do lado, para poder dividir o foco das atenções do goleiro. E o Vitor Roque conseguiu fazer, assim, sei lá, a única coisa que era impossível de ser feita, perder o gol. Ainda mais o cara, né, que tem toda uma pressão em cima dele, de ter sido a maior negociação da história do futebol brasileiro, veio para suprir uma carência de uma torcida apaixonada e crítica ao extremo como a do Palmeiras, né, o tal camisa 9 que chegou, ficou 12 jogos sem marcar, e aí fez um gol, aí entra na Libertadores como titular e perde um gol desse. Prato cheio para quem quer destruir. Mas o que fez o Abel? Poderia ter tirado no intervalo. Isso foi 2 minutos antes de acabar o primeiro tempo. Põe o Flaco, preserva o jogador, só que aí a gente não saberia como é que o Vitor Roque ficaria depois disso. E o Abel insistiu com o jogador até o fim, mesmo ele errando mais do que acertando no segundo tempo, embora nunca parasse de lutar. Né? O Vitor Roque é impressionante, o físico dele é impressionante. Ele não para de correr, não para de se esforçar, e corre, e provou isso na marcação do seu gol, né? Até que enfim chega o segundo gol, no final do jogo, ele botando velocidade, força física e inteligência, né, para ganhar ângulo, ganhar espaço para fazer o gol. Então méritos totais do Abel Ferreira, que manteve o Vitor Roque, deve ter dado muita força para ele no vestiário, para que ele fizesse o gol da vitória do Palmeiras. Então, o Abel Ferreira é demais, né, cara? Aí as pessoas falam, mas você não falou que o ciclo tinha acabado, que tinha que... Nunca falei que o Abel Ferreira tinha que ir embora. Nunca falei. Desafio qualquer um aí de pegar alguma coisa que eu tenha dito que o Abel Ferreira deveria ir embora, e nunca. Para mim, o que eu falei, e repito,
que para mim o Abel poderia renovar até o fim da vida. Contrato vitalício para o Abel Ferreira. Enfim, mas não é por isso que a gente não pode criticar quando a gente acha que ele erra, certo? Mas hoje foi demais. Outra vez foi demais, né? E eu queria só destacar também o Everton, que atingiu uma marca histórica. É o goleiro com maior número de jogos sem levar gol na história toda da Libertadores. Ele se igualou ao Fábio, né? O interminável Fábio, que tem 40 séculos de idade. 48 jogos sem ser vazado na Libertadores. A diferença é que o Fábio obteve essa marca em 110 jogos, ou seja, ele precisou jogar 110 vezes para ficar 48 sem tomar gol. Já o Everton jogou 93 vezes. Então, mais da metade dos jogos que o Everton jogou em Libertadores, ele ficou sem levar gol. Então, em termos de aproveitamento, o Everton já é o recordista mor de baliza zero na história da Libertadores. Palmeiras, o único com 100% de aproveitamento, já garantido na próxima fase, obviamente, classificado. Deve ter vantagem de jogar em casa todos os segundos jogos até uma eventual final de Libertadores. E agora o Abel tem a chance até de preservar um pouquinho mais atletas que possam estar mais desgastados nesses 2 últimos jogos da Libertadores que o Palmeiras tem nesse grupo antes do mata-mata. E se dedicar ao Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras disputa cabeça a cabeça a liderança com alguns times. Flamengo e Bragantino principalmente. Não sei se o Bragantino aguenta por muito tempo, até mesmo até o fim do campeonato, mas o Flamengo a gente sabe que está pronto aí para buscar liderança também. E domingo tem Choque Rei, Palmeiras e São Paulo em Barueri, espero que com o estádio cheio, porque com R$20 a 70 no máximo, é obrigação daqueles que são palmeirenses, que não têm compromisso no domingo particular, e que sempre falam que não podem ir ao jogo do Palmeiras porque no Allianz Parque não são avante e o ingresso é caro. Então é a chance de quem não é avante, de quem reclama de preço, de chegar ao Allianz Parque e ver o jogo de perto, chegar em Barueri e ver o jogo de perto contra o São Paulo. É uma grande possibilidade, oportunidade num grande jogo, um choque rei, clássico histórico, e que o Palmeiras vai entrar para tentar vencer e continuar aí nessa briga pelo título brasileiro também. 19 jogos como visitante sem perder. 16 vitórias. 8 seguidas. É um mal educado esse Palmeiras, hein? Não convide o Palmeiras para entrar na sua casa. É um péssimo visitante. Ele abre a geladeira, come tudo, vai ao banheiro, faz tudo de porta aberta, não puxa a descarga, não lava a mão, pega, abre a porta e vai embora e nem diz tchau. Palmeiras, você tá muito mal educado como visitante, hein? Grande abraço a todos. Quem não me segue, siga aí. Cava e falava, não, eu vou vencer aqui. Se talvez ele mereça uma crítica, pode ser essa de ter, entre aspas, desistido rápido. Tudo bem, o Barcelona neste momento não é um clube fácil para você jogar, ainda mais para alguém que chegou tão jovem diretamente do Brasil. E financeiramente fazer escolhas por causa das regras da Liga. Mas sempre é uma escolha dele, né? O empresário queria que corresse para outro. Tem mil interesses e mil circunstâncias envolvidas. Mas talvez se ele falasse, se ele fincasse o pé, não, eu vim para cá e eu aceito a reserva, mas eu vou trabalhar e... né? Mas é uma decisão de cada um. Qualquer pessoa é absolutamente livre para tomar a decisão que quiser tomar sobre a sua carreira. Isso não se discute. Mas ele vai do Barcelona para o Betis, do Betis de volta para o Brasil. O processo todo é de cada vez mais perda de confiança. Cada vez mais. Normal, sim. E não é porque ele chega aqui de volta, num futebol teoricamente, tecnicamente menos exigente, que ele volta a ser o cara atrevido, ousado, que rompe defesa e está sempre no lugar certo, na hora certa, que ele era no Atlético Paranaense. Não acontece assim. Agora, esqueceu de jogar? Não dá para acreditar em alguém esquecer de jogar. Nunca foi nada disso. Isso é quem não vê. Isso é quem não vê. Isso é quem quer falar que vê futebol, mas não vê. Então, se há uma crítica a ser feita, uma crítica talvez seja pesado demais, uma opinião a ser colocada na discussão é que talvez ele tenha ou tenham desistido por ele muito rapidamente. Mas o jogador que ele demonstrou ser e que foi direto, como o Estevão está indo, como o Endrick foi, como o Vinícius Júnior foi... Só para fazer uma defesa do jogador, André? Não é um cara que não sabe jogar. Agora,
o processo de perda de confiança é muito drástico. Só eu concordando com você, fazendo uma defesa do jogador, ele vai para o Betis, a impressão que a gente tem é que o Betis não queria contratá-lo, o Barcelona não quer o Vitor Roque, e se perderam a confiança dele ou avaliaram na Espanha que ele não era o jogador que se esperava, se ele vai descer de patamar do Betis para um time de terceiro escalão espanhol ou para uma liga menor, ou vir para o Palmeiras, a escolha, diante de uma proposta dessa de ir para o Palmeiras, ela é totalmente lógica. Outra coisa, claro, sem dúvida. E tem um Muito melhor ponto jogar que no não foi Palmeiras aqui do que citado. no Betis lá. E tem um ponto que não foi citado, que é esse jogador, no momento que sai do Brasil, era candidatíssimo à seleção e a disputar a Copa do Mundo. Então é óbvio E que... tinha a comparação ele e o Hendrick, né? É isso. Sempre ficava. Vitor Roque, Então, Hendrick, assim, Vitor Roque. é óbvio que nesse aspecto também, voltar ao Brasil para jogar no Palmeiras daria para ele muito mais visibilidade do que ficar num time médio ou pequeno da Espanha que fosse, entendeu? Então eu acho que também tem esse ponto. Mas, cara, assim, o Vitor Roque é mais um exemplo de... Nesse caso, nem da torcida, tá? Eu vi muito mais na mídia, na imprensa, questionamentos em relação ao Vitor Roque do que a torcida cornetando e falando... Talvez para a torcida, até por uma questão de acreditar muito e ter a esperança de que um jogador desse nível vai aflorar. Não é que talvez fosse um desconhecido, ele já tivesse começado a ouvir muita corneta. Sim. Mas não ouviu. Eu acho que no caso do Vitor Roque os gols não saíam e também não ouviu, porque vamos falar a verdade, não é que ele viesse jogando, fazendo partidas terríveis, perdendo gols feitos, né? Não, ele participava de lances de gols, ele sofreu pênaltis que foram importantes na trajetória do Palmeiras, sofreu ou não sofreu pênaltis que foram importantes na trajetória do Palmeiras. 2 gols seguidos de ótimas atuações anulados por questão de milímetro. As críticas têm a ver com valor. Se o Palmeiras tivesse contratado um jogador sem tanto nome, que não tivesse uma passagem marcante no futebol brasileiro, por 5 milhões de euros, e jogasse o que ele está jogando, ele estaria sendo elogiado. Mas... A questão é o valor pago. Não, tudo bem, mas eu acho que ainda assim a gente... É muito cedo para avaliar se valeu a pena ou não. É isso, porque, cara, eu vejo... Assim, só para citar um exemplo rapidinho lá do artilheiro do Campeonato Espanhol, o Dovbyk, que foi contratado pela Roma e que, cara, levou o quê? Levou um turno e meio para começar a jogar. De fato, ia fazer gol e tudo bem, eu não vi essa loucura toda que a gente vê aqui. No período em que ele era... entre aspas, acusado de estar numa seca histórica, ele fez 2 gols que não foram validados milímetros, e sofreu 2 pênaltis. Sim. E tem um pacote... Então não era um cara que não tinha, que era um jogador invisível. Não, ele estava aí. O Vitor Roque, ele não era um cara, por exemplo, você teve o período de secas do Flaco, só para entrar no comparativo do mesmo elenco, que você olha, o período de seca de um e o período de seca de outro, são jogadores diferentes. Dinâmicas diferentes, participações diferentes. E o Vitor Roque entra, o balaio do valor. O Palmeiras há quanto tempo sonha em ter o camisa 9? Sim. O Palmeiras está desde quando na temporada falando que vai chegar o camisa 9? Então tá tudo nas costas desse cara, que vem também de desconfiança de primeiro time na Espanha, desconfiança de segundo time. Um cara que era convocado, era época de seleção, era para sub-20, para pegar a cancha, para depois ir para a principal, que estava todo mundo de olho, maior feira da história de clube aqui, ali. Isso tudo entra no balaio, porque a gente tende a achar que o cara que acabou de chegar da Europa por esse valor, ele tem que chegar com 7 gols em 4 jogos. Aí volta toda aquela loucura da régua que a gente sempre coloca. Nada menor que isso tá aqui para ser exaltado. Porque quando a gente fala muito dos números, eu acho que a gente aqui mesmo batia. O Vitor não vinha jogando mal. O Palmeiras passa a ter novas dinâmicas ofensivas a partir da presença do Vitor. De onde ele chega, de onde ele arrasta, de onde ele abre caminho, de onde ele puxa a marcação. Só que o André falou, acho que foi o André que falou, é pouco interessante falar isso, né? Sim. É mais interessante, põe na tela, 10 jogos, o que está acontecendo? 487 minutos para dar um passe, 556 milhões para conseguir fazer um... verborragia, né? Como é que é? A contundência, né, Gerard? A contundência aqui de falar que o Vitor não vinha jogando mal, o Vitor está jogando mal. E é o que eu falo do segundo gol, o segundo gol do Palmeiras, o golaço dele hoje. Briga o tempo inteiro. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-0 sobre o Cerro Porteño. Deixa eu trazer aqui agora as estatísticas da partida. Lembrando que o Sport Cristal está vencendo o Bolívar por 2-1. O Sport Cristal quer se classificar, hein? Posse de bola, o Palmeiras teve 54, o Cerro Porteño 46.
Gols esperados 1,63 para o Palmeiras, 0,7 para o Sporting Cristal. Total de chutes 17-9 para o Sporting Cristal, não para o Cerro. Chutes no gol certeiro 6-2 Palmeiras. Chances perigosas 2-0 Palmeiras. Escanteios, o Cerro teve 8, Palmeiras 5. Impedimentos, Palmeiras teve 3, Cerro nenhum. Passes completos 324 do Palmeiras, 254 do Cerro. Então tá aí as estatísticas da partida. Palmeiras classificado e pode garantir o primeiro lugar hoje. E tem 2 partidas em casa. Verdão vai fazer de tudo para ganhar essas 2 partidas e vai se classificar em primeiro lugar geral, 18 pontos. Que campanha, hein? Gostou do vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.